Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canalzinho aqui e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Quero convidá-los para visitar o meu Instagram, tá? E o que nós vamos fazer nesse vídeo? O objetivo desse vídeo aqui é ajudar os vestibulandos da FUVEST, tá? Então, o que eu vou falar? Eu vou mostrar para vocês a composição dessa obra, a estrutura da obra, porque essa aqui é uma coletânea dos poemas do Gregório de Matos. Vou falar também das características do escritor Gregório de Matos e vou finalizar o vídeo fazendo a análise completa de 3 poemas. Como esse livro aqui ele é dividido em 3 partes, então eu vou analisar um poema de cada parte. Então, um poema da fase circunstancial satírica, depois eu explico o que é isso, tá? Vou analisar também um poema da parte amorosa, erótica, sim, vamos ter coisas calientes aqui nesse vídeo. E um terceiro poema sobre poesia religiosa do Gregório de Matos. Ok? Então, vem comigo para esse vídeo. Gregorinho, ele nasceu em 1636, faz parte do movimento barroco do Brasil, tá? E não havia, nessa época, uma preocupação em registrar os textos, e por isso são poemas que não possuem uma data específica de publicação. Esse livro aqui é uma coletânea de poemas que o Gregório de Matos fez ao longo de sua vida. Tá na lista obrigatória da FUVEST de 2023, portanto, FUVEST 2023 é para aqueles alunos que vão prestar FUVEST agora no final de 2022 para ingressar na faculdade em 2023, tá? Então, portanto, tá na lista obrigatória da FUVEST esse livro aqui, que nós temos 174 poemas e os vestibulandos precisam estudar todos para prestar o vestibular, estudar 174 poemas desse livrinho aqui. Por quê? Claro que a gente não sabe dos 174 quais poemas vão cair na prova, né, minha gente? É de cair o cu da bunda, eu sei. Custava pro Veste selecionar ali uns 20 poemas, né? Não custava nada, né? Acho que o lema da FUVEST é o seguinte, né? Se a gente pode facilitar, né? Pra quê? Pra que facilitar se a gente pode dificultar? Eu acho que é o lema da FUVEST. Gente, eu não estou dizendo sobre a qualidade dos poemas, tá? Os poemas, eles são fantásticos. Porém, vamos pensar, um vestibulando, coitado, tá aqui, tá estudando, além de todos os livros da lista, tá estudando um monte de outros conteúdos de outras disciplinas. E aí, né? Dá conta? É difícil, né? Então por isso que eu tô aqui. Vou ajudar você vestibulando com este livrinho aqui, que pra mim é o livro que traz o maior desafio da lista da FUVEST atualmente. O nosso Gregorinho, ele foi conhecido principalmente como Boca do Inferno. E por que esse nome, né? Porque ele metia o pau em todo mundo, ele não queria saber de puxar saco de ninguém, tá? E o que a gente tem de mais marcante do barroco na escrita dos poemas do Gregório de Matos, que aliás é o que transforma a leitura desses poemas, tá, numa pedra no sapato de todos os vestibulandos. O que é? A tal da linguagem rebuscada, que faz parte do barroco, tá? Pro barroco, gente, a linguagem simples era sinônimo de falta de criatividade. Pois é, meu amor, tá? Tem que escrever difícil, né? Nessa fase eles pensavam assim, tem que escrever difícil, 3.000 figuras de linguagem em um único verso, inversões e tudo mais, ó, um chuchuzinho. Como eu falei para vocês, esse livro aqui ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, poesia de circunstância. O que é isso? É aquela poesia que fala sobre a circunstância da vida da sociedade da época, tá? Fala sobre o meio social, fala sobre a cidade, fala sobre os costumes do povo, fala sobre os acontecimentos pitorescos, festas, comemorações locais, tá? Então é uma poesia atrelada à circunstância do local, sobre a vida das pessoas, tá? Então o primeiro poema que a gente vai analisar é dessa primeira parte. A segunda parte desse livro aqui é sobre poesia amorosa. Tem algum poeta no mundo que não escreveu sobre amor? Eu desconheço, tá? Então o nosso Gregorinho aqui não foi diferente, só que ele tinha um jeito bem peculiar para falar de amor. E
essa poesia amorosa do Gregório de Matos, ela tá bem conectada com a sensualidade, com o erótico, tá? E é o segundo poema que nós vamos analisar, uma poesia que fala de amor de uma forma sensual e erótica, bem caliente. E a terceira parte desse livro aqui é sobre poesia amorosa, tá? Claro que pelo contexto histórico da época da Contra-Reforma era uma temática muito presente em todos os escritores daquela época, tá? A gente não vai falar sobre isso, né? Não vou entrar nesses detalhes da Contra-Reforma aqui, que não é o caso, mas a gente vai analisar o terceiro poema que a gente vai analisar aqui nesse vídeo, vai ser um poema dessa fase, tá? É uma poesia que sempre fala sobre culpa e perdão e muitas vezes questionando inclusive as crenças da igreja, tá? Lembrando, Gregório de Matos, Boca do Inferno, tá? É uma espécie de confessionário. Eu sei que pequei, mas eu não tô muito afim de pagar por esse pecado, não. A gente pode negociar, vamos bater um papo? É mais ou menos por aí. Então agora nós vamos para a análise, tá? O primeiro poema que nós vamos analisar, ele se chama A Cidade da Bahia, que faz parte da poesia circunstancial satírica. Primeiro, é um soneto, tá? E você que é aluno, você que é vestibulando, você tem que bater o olho num soneto e saber que é um soneto. O que é um soneto? Um poema com 14 versos, as duas primeiras estrofes com 4 versos cada e as duas últimas estrofes com 3 versos cada, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela essas estrofes, estrofe por estrofe, para a gente ir lendo, né? Que vocês possam então acompanhar essa leitura. Então vamos para o primeiro poema que se chama A Cidade da Bahia. Primeira estrofe, vamos lá, estrofe por estrofe eu vou comentando com vocês. A primeira estrofe é assim: Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. Que é isso? Que linguagem difícil. Eu tô aqui para te ajudar, vamos lá. Ele começa o poema com Triste Bahia. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá mostrando um tom nostálgico. Ele já tá mostrando pra gente que ele vai fazer uma comparação da Bahia antiga com a Bahia atual, mostrando que o antigo era melhor do que o atual, certo? Então ele fala, ó quão dessemelhante, tá muito diferente hoje em dia. Por quê? Porque nós tínhamos antes esse antigo estado. O que é esse antigo estado? É o regime anterior que nós tínhamos proprietários de terra, tá? Produzindo em larga escala cana-de-açúcar. Então era esse antigo regime que ele está citando aqui. E daí ele fala assim: pobre te vejo a ti. Olha o verbo no presente, certo? Tu a mim empenhado. Empenhado significa endividado. Olha só a Bahia hoje endividada, pobre, população pobre. Rica te vi eu já. Olha o verbo no passado. Você, Bahia, já foi rica, mas hoje tá pobre. Tá? Então essa primeira estrofe, ele dá um panorama do que era no futuro e como está hoje. Segunda estrofe. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Então o que ele fala aqui nessa segunda estrofe? Máquina mercante. O que é a máquina mercante? São os navios portugueses que estão chegando na Bahia, trazendo mercadoria, mercadoria, trazendo muita mercadoria de fora, muita mercadoria. Então, o que ele está fazendo? Uma comparação com a primeira estrofe. Então, hoje em dia, já não impera mais na sociedade, né? Eu tô falando no presente, né? Mas assim, quando eu falar hoje, é o hoje do Gregório, tá bom? Então, assim, a gente tem essa comparação, né? Do antigo estado com o hoje do Gregório, tá? Que antigamente a gente tinha, então, a cana-de-açúcar, tá? Os proprietários de terra, e hoje a gente tem o quê como economia local? Essa máquina mercante, né? Navios portugueses trazendo muita mercadoria, certo? Então ele vai falando nessa segunda estrofe sobre esta questão. Vamos para a terceira. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a abelhuda simples aceitas do sagaz brichote. Então aqui a gente tem a confirmação do que ele disse lá na primeira estrofe sobre o açúcar, sobre esse antigo estado da produção da cana-de-açúcar, tá? Então ele está valorizando essa produção nativa, açúcar excelente, e dizendo que os nativos estão aceitando fazer a troca dessa mercadoria que é nossa, da produção da cana-de-açúcar, tá? Que tem valor
por drogas inúteis. O que são as drogas inúteis? Essas mercadorias que chegam aos montes, tá? Pelos navios portugueses. E a gente aqui, os nativos, nós aceitamos fazer essa troca. E brichote, que quando ele fala brichote é um xingamento, tá? É uma forma de xingar os estrangeiros que chegam para fazer essa mercadoria, como se fosse uma exploração, como se os portugueses estivessem explorando e fazendo uma troca que não deveria acontecer, tá? De algo que tem um grande valor por algo que não tem valor nenhum, drogas inúteis. E a última estrofe do poema é uma prece. Ele fala o seguinte: oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Então ele começa fazendo uma prece, né? Oh, se quisera Deus que de repente a Bahia amanhecesse sisuda, séria, tá? Como fora antigamente. O capote que ele fala aqui, né? Que fora de algodão o teu capote. Capote é um tipo de vestimenta. E naquela época, o algodão era utilizado para fazer a vestimenta de pessoas mais pobres. Então, qual é a prece dele? O que ele está desejando? Ele deseja que a Bahia retorne para a sua simplicidade da vida de antigamente, tá? Que as pessoas parem de se tornar endividadas, tá? Por conta dessas mercadorias inúteis que os portugueses trazem. Vamos agora para o segundo poema, que é um poema que se chama Definição do Amor, tá? A gente tá falando agora aqui de poema amoroso, mais erótico, tá? É um poema bem longo, ele tem 54 estrofes com 4 versos cada, e por isso, claro, que eu não peguei o poema inteiro. Eu escolhi algumas estrofes específicas, tá? Mas eu queria aqui, né, a minha intenção de trazer exatamente esse poema é porque ele faz uma definição do amor. E tem um outro poeta muito importante, tá? Que nós costumamos estudar dentro da literatura, na escola, que também definiu o amor, que é quem? Camões, né, gente? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, e assim por diante. Vocês conhecem esse poema, certo? Então, assim como o Camões definiu o amor, o nosso Gregorinho aqui, ele também definiu o amor. Só que, gente, será que o Gregorinho vai definir o amor da mesma maneira que o nosso Camões? O que você acha? Vamos então para o poema Definição do Amor. Ele começa o poema dizendo o seguinte: mandai-me, senhores, hoje que em breves rasgos descreva do amor a ilustre prosápia e do cupido as proezas. Então ele está dizendo, né, que ele ficou encarregado, mandai-me, senhores, hoje, que em breves rasgos, né, então ele está dizendo que ele foi incumbido de fazer algo. E o que é esse algo que ele tem que fazer? É descrever a linhagem do amor, prosápia é linhagem do amor, e as proezas do cupido, as aventuras de um cupido. Agora, outra estrofe, tá? Eu quero que vocês observem nessas próximas 2 estrofes que eu vou ler a questão das ideias contraditórias, das antíteses, tá? Que eram muito utilizadas. O que é o amor? Ele está sempre definindo o amor. É uma prisão toda livre e uma liberdade presa. Desvelo com 1000 descansos, descanso com 1000 desvelos. Então esses dois primeiros versos, né, uma prisão toda livre e uma liberdade presa, me lembrou um verso desse poema que eu citei do Camões, que diz assim: é querer estar preso por vontade. Então, quando o Camões descreve isso, eu também fiz uma conexão com essa descrição do Gregório nesse ponto, porque o que é o amor? É você querer estar preso. É uma liberdade, mas ao mesmo tempo uma prisão, porque você quer estar só com aquela pessoa. É um desvelo com 1000 descansos. O desvelo é aquele cuidado exagerado e o descanso é aquela pausa, aquela calmaria. Então o amor o que é? É esse cuidado exagerado com 1000 descansos, né, calmos, e é um descanso, né, são pausas também, com cuidados exagerados. Então ele vai sempre construindo os versos com essas contradições. E ele faz isso também definindo o amor nessa próxima estrofe. O que é o amor? É uma meiguice, um afago, mas ao mesmo tempo é um arrufo e uma guerra. E finalizando esta mesma estrofe, ele diz assim: hoje volta, amanhã torna, hoje solda, amanhã quebra. Então hoje o amor é esse vai e volta, né? E
num dia a gente acha que solda, quer dizer, o amor é uma coisa que a gente se une, né? Uma união que parece inseparável, mas de repente amanhã quebra, a separação acontece. Olha só que interessante. Vamos agora para o final, tá? São as duas últimas estrofes do poema, desse poema grande. E aqui a gente tem a parte mais erótica, mais caliente. Então eu vou ler de uma vez só, tá? E vocês vão pensando aí, o que que ele tá querendo dizer com isso? O que que é o amor? O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Ai, gente, muito bom isso, né? Então, o que que é isso? Nessas duas últimas estrofes, o que que ele faz? Ele compara o amor com o sexo, claro, né? Olha só, o amor é finalmente um embaraço de pernas. Vamos pensar nisso. Uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, aquele calafrio, aquela sensação gostosa, né? Uma confusão de bocas, uma batalha de veias, ó, o coração fazendo certo? Um rebuliço de ancas, a anca é a parte do quadril, das cadeiras, certo? E termina o poema, que coisa fantástica. Quem diz outra coisa é besta. Então, assim, né? A minha opinião tá certa, tá bom? Nem pense outra coisa. E agora, pra gente finalizar a última análise, vamos agora quietar aqui o coração, né? Depois dessa poesia erótica, vamos falar de uma poesia religiosa. E essa poesia, o nome, né, dessa poesia, o título é A Jesus Cristo Nosso Senhor. Só que com aquele jeitinho do Gregório de Matos. Vocês vão perceber que esse poema aqui, que também é um soneto, é uma grande negociação com Deus, tá? Ele se coloca como servo, né? Ele tem consciência dos seus pecados, mas ele diz que é obrigação de Deus perdoar os pecados dele, tá bom? Independente de qualquer coisa. Então vamos para a leitura. Primeira estrofe. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então ele assume nessa primeira estrofe que ele pecou. Pequei, Senhor, eu sei que eu pequei, tá? E quanto mais eu peco, mais pecado eu faço, mais endividado com você eu fico. Nossa, então ele está assumindo que ele pecou. Vamos para a segunda estrofe. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Então, não fique bravo. Se basta a vos irar tanto pecado, não, a ira, né, não pode acontecer. Não fique bravo. A abrandar-vos, abrande o seu coração, Deus, certo? Se acalme. Eu sei que eu pequei demais, né, mas se acalme, tá? Por quê? Olha só o que ele fala. Vos tem para o perdão lisonjeado. Quer dizer, você precisa, Deus, se sentir orgulhoso por perdoar os pecados do seu servo aqui, tá bom? Eu sei que eu pequei, se acalme, tá? Mas você pode mostrar a sua benevolência perdoando os meus pecados. Olha que beleza! Vamos para a terceira estrofe. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. A sacra história é a Bíblia. Então ele está dizendo que o que ele está falando aqui está escrito na Bíblia. Então a Bíblia diz o quê? Que as ovelhas perdidas, elas precisam ser recuperadas. Se uma ovelha perdida e já cobrada, cobrada e recuperada, tá? Isso é sinal de glória, de comemoração, glória tal e prazer tão repentino. Então, quer dizer, a Bíblia diz que sempre que Deus recupera uma ovelha perdida, um pecador, é motivo de comemoração. E ele vai então agora para a última estrofe, que é um momento que ele faz um desafio para Deus. Ele diz assim: Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então ele diz assim: Eu sou essa ovelha desgarrada, eu sou esse pecador. E se você, Deus, não quiser perder a sua glória, você precisa me perdoar. É a sua obrigação. Perder na vossa ovelha a vossa glória. Você vai perder a sua glória se você não recuperar esta ovelha perdida aqui.
Olha que fantástico! Vocês gostaram, gente? É muito bom, né? É bom demais. Eu só acho que não precisava cair os 174 poemas do Gregório de Mato para os coitados dos vestibulandos, meus alunos. Vestibulando, aluno, filho, vamos lá. Respira fundo. Vai, e só vai. Só vai, tá? Se vocês quiserem mais vídeos apenas com a parte da análise de poemas, manda para mim aqui nos comentários, porque daí eu não trago mais a primeira parte com toda a explicação. Eu trago vídeos apenas com a análise de poemas. Mas ó, só se vocês pedirem. Se não tiver pedido, não vou fazer não. Pronto, falei, tá? Então é isso, espero vocês lá no meu Instagram também. Vamos curtir esse vídeo aqui. Te ajudei? Curte o vídeo aqui, tá bom? Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.